A lei da fraqueza, o inimigo que você não conhece. Te vicia em vingança. Lei 19. Você sabe quem mais sofre com a sua vingança? Não é o inimigo, é você. Quem perde tempo, energia e pedaços da alma perseguindo retribuição, não é quem te feriu, é você. Quem fica preso ao passado, revivendo a dor e incapaz de seguir em frente, não é quem te traiu ou humilhou, é você. A verdade brutal. Vingança não é justiça, é vício. É droga emocional que sua sombra usa para te manter preso à dor que você acredita estar tentando curar. Enquanto você planeja o castigo, ele já seguiu em frente. Mas você continua queimando, alimentando o fogo que consome a si mesmo. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece. Porque a vingança é tão sedutora, porque sua mente te convence de que precisa dela. E principalmente como se libertar antes que ela destrua o que resta da sua vida. Falamos aqui da Lei 19 das 48 Leis do Poder de Robert Greene. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Greene alerta sobre o perigo tático de inimigos vingativos. Pessoas que nunca esquecem uma ofensa e perseguem até o fim. O conselho é válido, mas incompleto. Porque o perigo maior não é externo, é interno. Você precisa saber não apenas com quem está lidando, mas quem você se torna quando é ferido. Precisa reconhecer a fraqueza oculta que transforma a dor em obsessão, ferida em prisão, traição em autodestruição disfarçada de busca por justiça. Quando alguém te fere profundamente, a psique entra em crise. Dor, raiva, desejo de fazer o outro sentir o mesmo. Isso é humano. O problema é o que sua sombra faz com essas emoções. Transforma a resposta temporária em identidade permanente. A sombra sussurra. Você não precisa curar. Transforme sua dor em missão. Chame de justiça. Faça da sua vingança um propósito. E seduzido você se torna o vingador, o justiceiro, o guerreiro moral. Parece força, mas é prisão. Porque vingança não é poder, é dependência. Sua paz passa a depender de fazer o outro sofrer. Você entrega o controle emocional a quem te destruiu. Ele ocupa mais espaço em você do que suas metas, seus afetos, sua vida. Você chama isso de força, mas é a forma mais completa de escravidão. E a parte mais sombria, vingança nunca satisfaz. Mesmo quando você vence, o vazio permanece. Porque o que você queria de verdade não era punição, era desfazer o passado, recuperar quem era antes da ferida. E isso é impossível. Então você busca mais vingança, acreditando que falta intensidade, e acaba oficialmente viciado. O vício em vingança opera como qualquer outro. Precisa de doses cada vez maiores. Primeiro quer reconhecimento, depois desculpas, depois sofrimento, depois destruição. E nunca é suficiente, porque o buraco que tenta preencher é interno, e só cura interna pode fechá-lo. Enquanto isso, sua vida para. Você não cresce, não cria, não ama. Gasta o tempo precioso da sua existência alimentando algo que não traz paz. Apenas te consome lentamente. E aqui está a verdadeira leitura da Lei 19. Greene te adverte a evitar pessoas perigosamente vingativas. Mas o inimigo mais devastador é o vingativo dentro de você. A parte que, quando ativada, te transforma no próprio monstro que teme. Reconhecer isso é a verdadeira sabedoria da lei. Saber com quem você está lidando, inclusive quando esse alguém é a sua própria sombra. Agora vamos mergulhar na anatomia psicológica de como o vício em vingança é ativado. Isso não é aleatório, nem acontece com qualquer ferida. Só surge quando a traição atinge o que chamo de fraqueza oculta. Não sua insegurança superficial, mas a vulnerabilidade mais profunda e escondida da psique. É o ponto onde você construiu sua identidade para compensar uma ferida antiga. Quando alguém atinge exatamente ali, não desperta apenas dor, desperta fúria existencial. Exemplo: você cresceu sentindo que não era inteligente o suficiente. Compensou estudando obsessivamente, tornando-se supercompetente, construindo identidade sobre ser a pessoa preparada, imbatível intelectualmente.
Aí alguém que você respeita te humilha em público, expõe sua falha. Isso não é só um insulto. É ataque cirúrgico à estrutura que te protegeu por anos. Sua reação não é o presente, mas a dor antiga que volta à tona. Você quer vingança não pelo insulto, mas porque ele destruiu a defesa psicológica que te mantinha inteiro. Ou imagine que você cresceu sentindo que não era amado. Compensou tornando-se indispensável, aquele que todos dependem. Sua identidade é ser necessário. Então alguém por quem você se sacrificou te trai, te abandona, mostra que você é substituível. Isso não destrói só o vínculo, mas a narrativa do seu valor. E essa é uma dor intolerável. Então você se vicia na ideia de fazer essa pessoa se arrepender, provar que ela errou. Porque aceitar o contrário seria encarar o vazio devastador de nunca ter sido tão necessário quanto acreditava. Esse é o padrão. O vício em vingança nasce quando a ofensa atinge a compensação psicológica construída sobre uma ferida não curada. Quanto mais sua identidade depende dessa compensação, mais devastador o golpe e mais viciante a vingança. Sua sombra entende isso. Ela sabe que se você curar a ferida original, não precisará mais da compensação, nem da vingança. Mas curar exige coragem para enfrentar partes de si mesmo que você evitou por toda a vida. É muito mais fácil e gratificante no curto prazo canalizar a raiva em destruir quem expôs a dor, do que em curá-la. Por isso a sombra oferece a vingança como substituto de cura. Ela sussurra: você não precisa encarar suas feridas. Basta fazê-lo pagar. Promete alívio, fechamento, validação. Mas é mentira. A mesma mentira de todo vício. Só mais uma dose e eu paro. Só mais uma vingança e eu fico em paz. Nunca é a última. E lembre, fraqueza oculta não é defeito moral. É vulnerabilidade não curada. É onde você ainda sangra. Pessoas realmente perigosas, que entendem a mente humana, sabem atacar exatamente ali. Não batem nas suas forças, mas nas compensações. Porque isso te paralisa e te transforma em prisioneiro da vingança, desperdiçando energia que poderia ser usada para criar poder real. E aqui, a Lei 19 se inverte. Green alerta para não ofender pessoas erradas. Mas você também precisa saber quem você é, conhecer suas próprias fraquezas ocultas. Assim, quando alguém te atingir nelas, você reconhece que a intensidade da sua reação vem de ferida antiga e escolhe não se viciar no ciclo de vingança. Às vezes, quem te fere nem tem intenção maliciosa. Às vezes, é apenas alguém egoísta e descuidado, mas o golpe acerta seu ponto mais vulnerável. E se você confundir a intensidade da dor com a gravidade do ataque, vai desperdiçar anos perseguindo quem nem merece o espaço que ocupa na sua mente. Por fim, entenda, a sombra viciada em vingança te mantém conectado ao inimigo de forma mais íntima que o amor. Porque o amor pode acabar, mas o ódio obsessivo te prende. Você pensa, imagina, revive. O inimigo ocupa seu mundo interno. E sua sombra usa essa ligação para evitar que você encare o vazio da perda. Porque se a vingança acabar, resta a pergunta mais assustadora: quem sou eu sem essa dor? E enquanto não tiver coragem de respondê-la, você continuará alimentando o fogo que te consome. Agora eu preciso te mostrar, com brutal honestidade, o que a obsessão por vingança realmente está te custando. Porque você provavelmente já justificou sua busca como justa, necessária, até nobre. Mas veja o preço real, e talvez perceba que o custo é infinitamente maior do que qualquer satisfação que ela possa trazer. O primeiro custo é temporal e irreversível. Cada hora que você gasta planejando vingança, remoendo o que aconteceu, imaginando retribuição, é tempo que você nunca vai recuperar. É hora que poderia estar sendo usada para criar algo novo, amar alguém que merece, crescer, viver. Mas você a entrega ao passado, alimentando dor e ódio. Horas viram dias, dias viram anos, e quando olha para trás, percebe que dedicou parte valiosa da vida a alguém que seguiu em frente e nem pensa mais em você. E quando diz, não consigo parar de pensar nisso, essa é a voz do vício.
o mesmo discurso do alcoólatra ou do viciado. Eu não posso parar. Mas a verdade é que você não quer parar. Porque parar exige encarar o vazio, sentir a dor real e fazer o trabalho de cura. É mais fácil continuar viciado e dizer que não tem escolha. O segundo custo é emocional e contamina tudo. O ódio crônico vaza para todas as áreas da sua vida. Você se torna mais cínico, desconfiado, defensivo. Espera traição em todo lugar. As pessoas percebem, sentem que parte de você não está presente, que ainda vive preso à ferida. E as que te amam acabam se afastando. Não por falta de amor, mas porque não conseguem competir com o fantasma do passado. E quanto mais solitário você fica, mais a obsessão cresce. É uma espiral descendente que você mesmo alimenta, enquanto culpa quem te feriu por tudo. O terceiro custo é cognitivo. A obsessão consome energia mental imensa. Seu cérebro está sempre revisando cenas, planejando retribuições, processando o mesmo trauma. E essa energia deixa de estar disponível para criatividade, foco, aprendizado, presença. Você se torna menos produtivo, menos capaz, mais disperso. E justifica. Estou distraído por causa do que aconteceu. Mas não é o que aconteceu. É sua escolha de continuar alimentando o passado. E há algo que quase ninguém diz. Viver obcecado por vingança reduz sua clareza mental a níveis equivalentes à privação de sono. Você está cognitivamente comprometido, e isso destrói decisões, oportunidades e relacionamentos. Carreiras estagnam, conexões morrem, o tempo passa, e tudo porque sua mente está voltada para trás. O quarto custo é identitário, o mais traiçoeiro. Quando você se define como a pessoa traída, a que vai fazer justiça, você constrói identidade sobre vitimização. E essa identidade é prisão, porque qualquer sinal de cura parece traição. Superar soa como deixar o outro ganhar. Então você se mantém preso, confundindo dor com lealdade à própria história. Mas a verdade é o oposto. Superar não é deixar o outro vencer, é recusar continuar perdendo. Cada dia de obsessão é mais uma derrota para sua própria sombra, que te convenceu de que vingança é mais importante que viver. O quinto custo é o de oportunidade, talvez o mais devastador. Tudo o que você deixa de viver por estar focado no negativo. Amores que não surgem, caminhos que não trilha, versões de si mesmo que nunca conhece porque está ocupado sendo a pessoa ferida. E esse é o preço mais invisível. Você nunca saberá o que perdeu. Nunca conhecerá quem poderia ter sido se tivesse escolhido cura em vez de vingança. E aqui está a verdade final. Quando você está obcecado pela vingança, está projetando sua dor no inimigo. Acredita que, ao fazê-lo sofrer, vai se sentir melhor. Mas o que realmente tenta é transferir uma dor interna para o mundo externo, e isso nunca funciona. Nenhum sofrimento alheio cura o seu. Só o trabalho interno pode. Sua persona, a máscara social, vai tentar justificar. Não é vingança, é justiça, é responsabilização, é proteção de outros. E tudo isso soa nobre. Mas debaixo dessas racionalizações, há uma verdade simples e incômoda. Você está viciado na ideia de ver o outro sofrer porque isso te dá alívio momentâneo. É um mecanismo disfuncional que você elevou a princípio moral. E enquanto acreditar nele, continuará queimando a si mesmo em nome de uma justiça que nunca chega. Então, depois de tudo isso, depois de ver o custo brutal, depois de entender o mecanismo do vício, a pergunta que resta é: como você se liberta? Como você quebra o vício em vingança quando ele está tão profundamente enraizado? Como você escolhe cura quando vingança parece tão necessária, tão justa, tão vital? E a resposta não é fácil, não é rápida, não é confortável. Mas é possível, e eu vou te dar o mapa exato. O primeiro passo é reconhecer que você está viciado. E isso não é metáfora, não é exagero dramático, é diagnóstico literal. Se você pensa obsessivamente na pessoa que te feriu, se você fantasia constantemente sobre vingança, se você sente que não pode seguir em frente até que ela pague,
Se você justifica gastar tempo e energia massiva perseguindo retribuição, você está viciado. E como qualquer viciado, o primeiro passo é admitir que você tem problema. Não justificar, não racionalizar, apenas reconhecer. Eu estou viciado em vingança e isso está destruindo minha vida. O segundo passo é identificar a fraqueza oculta que foi atacada. Por que essa traição específica te devastou tão profundamente? Qual ferida antiga ela reabriu? Qual compensação ela destruiu? Você precisa fazer arqueologia psicológica e ir fundo. E quando você encontrar a ferida original, quando você reconhecer que a intensidade da sua reação não é sobre o que aconteceu agora, mas sobre o que aconteceu então, algo fundamental muda. Você para de dar tanto poder à traição atual. Você reconhece: isso doeu tanto porque tocou em algo que já estava doendo há muito tempo. E agora eu finalmente tenho oportunidade de curar a ferida original, ao invés de apenas reagir ao gatilho atual. O terceiro passo é integrar sua sombra através de aceitação radical. E aceitação radical não significa concordar com o que aconteceu. Não significa dizer que foi ok, que foi justificado, que você não deveria estar chateado. Aceitação radical significa reconhecer a realidade exatamente como ela é, sem adicionar camadas de resistência psicológica. Significa dizer: isso aconteceu. Foi horrível. Me machucou profundamente. E eu não posso mudar o que aconteceu. A única coisa que eu controlo é como eu respondo daqui para frente. E quando você realmente aceita, quando você para de lutar contra a realidade do que aconteceu, quando você para de gastar energia tentando desfazer o passado, toda aquela energia se libera. E você pode direcioná-la para construir futuro, ao invés de tentar mudar passado. E isso não acontece de uma vez. Não é iluminação súbita. É prática diária. É escolher 1000 vezes por dia aceitar o que é, ao invés de ruminar sobre o que deveria ter sido. O quarto passo é praticar o que chamo de desvinculação ativa. Toda vez que você se pegar pensando obsessivamente na pessoa, você conscientemente redireciona sua atenção, não suprimindo violentamente o pensamento, porque supressão apenas intensifica, mas reconhecendo: minha mente está indo para lá novamente, e eu escolho conscientemente redirecionar para algo construtivo. E você faz isso com compaixão para consigo mesmo, reconhecendo que é processo, que você vai falhar muitas vezes, que recaídas são parte normal de quebrar qualquer vício. E o quinto passo, talvez o mais importante, é construir vida tão rica, tão cheia de propósito e significado, que simplesmente não há mais espaço para obsessão com o passado. Você preenche seu tempo com projetos que te empolgam, com pessoas que te elevam, com atividades que te fazem sentir vivo. E eventualmente você percebe que dias passaram sem você pensar naquela pessoa. E então semanas. E então você reconhece: eu sou livre. Não porque consegui minha vingança, mas porque deixei de precisar dela. E aqui está a síntese final com a Lei 19. Green te diz para saber com quem você está lidando para evitar fazer inimigos perigosos. Mas o conhecimento mais importante é conhecer a si mesmo profundamente o suficiente para não se tornar prisioneiro do seu próprio ódio. Para reconhecer quando você está sendo viciado em vingança. Para identificar suas fraquezas ocultas antes que sejam exploradas. Para ter estrutura psicológica forte o suficiente que, quando traição acontece, você processa, você cura, você segue em frente ao invés de ficar preso perpetuamente. E o poder verdadeiro não está em fazer seu inimigo pagar. O poder verdadeiro está na liberdade de não ser controlado pelo desejo de vingança. Está na capacidade de ser ferido profundamente e ainda assim escolher cura ao invés de retribuição. Está na força interior de reconhecer: essa pessoa me machucou, mas eu não vou dar a ela o poder de me manter aprisionado. Eu vou processar a dor, vou integrar a lição e vou construir vida melhor. E essa vida melhor, esse florescimento apesar da traição, é a única vingança que realmente importa. Não porque machuca o outro, mas porque liberta você. Agora você tem o mapa completo. Entende a Lei 19 não apenas como regra estratégica de Robert Greene,
Evitar fazer inimigos perigosos, mas como princípio psicológico. Evitar se tornar prisioneiro do próprio ódio. Percebeu que vingança não é justiça, mas vício emocional que a sombra usa para evitar cura. Reconheceu como a fraqueza oculta é a isca que ativa esse vício quando uma traição toca uma ferida antiga. Calculou o preço devastador, temporal, emocional, cognitivo e identitário. E recebeu o antídoto. Reconhecer o vício, identificar a ferida original, praticar aceitação radical, se desvincular ativamente e construir uma vida tão rica que o passado perde espaço. Mas saber não basta. É preciso implementar. E isso exige algo raro: coragem de sentir a dor sem mascará-la com vingança. Porque vingança é anestésico, uma distração elegante que impede o luto verdadeiro. Enquanto você tenta fazer o outro sofrer, evita sentir o que realmente dói. E essa dor não some, apenas fermenta. Um dia, quando parar de se distrair com ódio, ela vai emergir, ampliada pelos anos desperdiçados e pelas oportunidades que não voltam. A verdadeira coragem não é destruir quem te destruiu. Qualquer pessoa com raiva faz isso. Coragem real é sentar com a dor, sentir a traição até o fim, processar a humilhação e reconstruir-se, não destruindo o outro, mas criando uma versão mais forte de si mesmo. É dizer: isso me destruiu, mas eu vou renascer mais lúcido porque sobrevivi. E aqui vem a perspectiva que muda tudo. Quem te feriu provavelmente não é vilão calculista, mas pessoa quebrada, agindo a partir de suas próprias feridas e limitações. Ela te machucou não porque você merecia, mas porque não sabia amar melhor. Reconhecer isso não diminui a dor, mas muda sua natureza. Transforma o porquê comigo em isso aconteceu porque humanos feridos machucam outros humanos. Quando essa compreensão se instala, algo extraordinário acontece. Você deixa de precisar de vingança, não por santidade, mas por clareza. Percebe que vingança não cura, não restaura, não repara. Só te mantém preso ao pior momento da sua vida. E então você decide que sua história vale mais do que isso. Esse é o domínio superior. Olhar para quem te destruiu e sentir nada. Nem amor, nem ódio. Apenas indiferença genuína. Reconhecer que essa pessoa não ocupa mais espaço emocional, que você processou, integrou e seguiu. Esse é o poder real. Não dominar o outro, mas ser livre dele. Livre do controle, da narrativa, da prisão do ressentimento. E então você entende a verdade mais libertadora. A melhor vingança não é vingança. É indiferença. É seguir tão em frente, construir uma vida tão plena, tornar-se alguém tão inteiro que o passado perde qualquer relevância. Ódio ainda é energia. Indiferença é paz. A verdadeira liberdade nasce quando o outro deixa de importar. E aqui está seu chamado à ação. Não basta entender. É hora de aplicar. Comece hoje o processo de desvinculação. Identifique qual fraqueza oculta foi tocada e inicie a cura da ferida original. Reconheça onde você está viciado na ideia de justiça, que esconde desejo de vingança, e decida quebrar o ciclo. Se quiser apoio nessa jornada, junte-se à comunidade que estuda as dinâmicas da sombra e busca integração real, não motivação superficial. Aperte o like. Ele mostra ao algoritmo que essa mensagem importa e precisa alcançar quem ainda está preso no vício da vingança. Inscreva-se, porque o que fazemos aqui não é te fazer sentir bem, é te mostrar a verdade. E a verdade, mesmo desconfortável, é libertadora. Agora, escreva nos comentários uma palavra: livre. Se você reconhece o vício e escolheu quebrá-lo, escreva livre. Se já superou e quer inspirar outros, escreva livre como testemunho de que é possível. Quando você faz isso, declara publicamente: estou saindo da prisão que eu mesmo construí. E entenda, a vida que você quer, a paz que busca, o amor que merece, tudo isso está do outro lado da vingança. Está esperando o momento em que você soltar a obsessão e decidir construir. Mas só você pode fazer essa escolha. Nem eu,
nem terapeutas, nem o tempo. É agora. Cada dia que adia é um dia perdido, mais um dia destruindo em vez de criar, odiando em vez de amar, vivendo preso em vez de livre. A Lei 19 ensina: saiba com quem está lidando. E o quem, mais importante, é você. Conheça suas fraquezas, reconheça sua sombra e use esse conhecimento para se libertar, não para se punir. Porque liberdade é seu direito, mas você precisa reivindicá-la. Então vá. Cure, integre, reconstrua e deixe a vingança morrer de fome enquanto você floresce na liberdade. Esse é o verdadeiro domínio. Esse é o poder real. Esse é o caminho.